Vou me conectar aqui com o SaaS agora, então a partir desse momento eu vou logar num servidor do SaaS lá nos Estados Unidos. Eu escolho num servidor dos Estados Unidos, da Europa, da África, e aí ele me deixa trabalhar, beleza? Aqui é porque eu tenho N projetos dentro do SaaS, então ele já abre aqui para mim. Então olha só, esse carinha aqui, você lembra ali, você já ouviu falar de IDE, né, cientista de dados? Isso aqui é uma IDE de análise e processamento de dados. Você consegue, inclusive, fazer mais do que análise e processamento de dados, mas o core dela, né, é análise e processamento de dados. Ela é essa ferramentinha como lembra, tenta pensar aí no PyCharm, né? Se você é aluno do Python aí, é mais ou menos parecido com o PyCharm, ou Pandas GUI, né? Se você usa aí o Python, ou se você nunca usou nada disso na vida, cara, é uma ferramenta tipo o jeito Microsoft de ser, saca? Tem aqui os menus, tudo aqui, ó, menu arquivo, edição, visualização, tarefas, favoritos, tem a parte de script, né? Os programas, tem ferramentas e tem ajuda. Ó, as caixinhas aqui, né, de abrir arquivo, de salvar, isso aqui tudo você já conhece aí do jeito Microsoft de ser que a gente foi treinado, né? E aqui, cara, é o seguinte, tem alguns ambientes que eu quero mostrar para você. É, essa primeira sacada que eu queria mostrar para você, ela está bem aqui embaixo. Aqui, deixa eu tentar ocultar essa minha barra de tarefa aqui para você ver exatamente o que eu estou querendo te mostrar. Bem aqui embaixo, a gente tem uma parada escrita aqui, ó, funções restritas. Tá vendo aqui embaixo, ó? Funções restritas. Essas funções restritas é porque eu estou utilizando essa ferramenta que ela é acadêmica. Então eu não tenho todo o poder que essa ferramenta pode dar aí para um usuário que tem a licença de uso, beleza? Ela precisa de licença de uso e a licença é caríssima. Por isso que só grandes instituições utilizam essa ferramenta no dia a dia, no operacional da sua empresa. Mas é claro, se você é pequenininho aí, está fazendo seus projetos e quer alavancar de uma forma mais intuitiva, com menos programação, ela vai atender do jeito que está aqui, tudo bem? Você vai conseguir trabalhar, ela vai ser um pouco mais lenta. Eu já trabalhei com servidores onde cada clique que eu dava, moleque voava. Por quê? Porque eu tinha um servidor dedicado para trabalhar com a ferramenta. Então, às vezes, a gente construía um fluxo de dados aqui de trabalho que, moleque, ele era gigantesco, só que a gente fazia em 10 minutos, porque era tudo muito rápido. Agora, aqui a ferramenta acadêmica era um pouco mais lenta. Mas, cara, olha o quão intuitiva ela é. Beleza? Talvez você nunca tenha trabalhado com programação na vida. Então, o que eu vou te mostrar aqui, eu vou tentar utilizar um linguajar aqui mais simplão possível, beleza? Só para você compreender o que a gente faz com a ferramenta SaaS. Olha só. Ela é para análise e processamento de dados. Então, é uma ferramenta que vai me ajudar a me conectar com as fontes de dados de uma empresa. Então, uma empresa ela pode ter dados guardados, né, nos próprios bancos de dados, né? Então, imagina aí que a empresa ela guarda os seus dados no MySQL, num Postgre. Estou falando só nome de bancos de dados, beleza? MySQL, Postgre, Oracle, tudo bem? Hoje em dia a gente escuta muito, né, as soluções em cloud, né, tipo AWS, Google Cloud, o Azure, né, que é o da Microsoft. Então, assim, é como se fosse ali um intermediário entre o usuário, que é você nesse caso, e onde estão guardados os dados da empresa. Eduardo, que dados de empresa, Eduardo? Eu nunca trabalhei, eu não vou entender essa parada. Então pensa aí, vou te colocar você dentro do Banco do Brasil junto comigo, beleza? Você está junto comigo dentro do Banco do Brasil. Então imagina lá, você está dentro do Banco do Brasil e o Banco do Brasil faz o quê? Empresta dinheiro. Então existe um sistema onde ficam armazenadas todas as informações dos empréstimos, né? O que é o empréstimo, quais são as modalidades desse empréstimo, em quantas parcelas a gente pode oferecer esse crédito para o cliente, qual é os juros, né? Então, tem todas as informações do próprio produto em si, que é o empréstimo, mas também eu posso ter um outro sistema que guarda todas as informações dos clientes. Né? Então, eu tenho um sistema lá que tem o seu endereço, cientista de dados, tem lá o seu comprovante de renda que você faz quando abre a conta, tem lá
os seus dados pessoais, seus documentos, né? O seu relacionamento, seu parentesco, tem tudo armazenado em sistemas. Então, as empresas, elas guardam as informações que a gente geralmente coloca ali para fazer o nosso cadastro. E aí, cientista de dados, a gente vai utilizar exatamente esses dados para fazer o trabalho que a gente vai precisar fazer, que é o que um cientista de dados faz? Ele gera insights para a empresa. Então, o SaaS Enterprise Guide, que é essa ferramenta que está aqui na sua frente agora, é uma ferramenta que vai te ajudar a entrar nos dados dessa empresa e fazer ali inferências que, às vezes, a olho nu, para o cara que está só lá emprestando dinheiro, às vezes ele não enxerga e ele não compreende. Tá ligado de qual é? Então, essa ferramenta, ela vai tipo assim, imagina que você empresta dinheiro lá, empresta, e aí se a pessoa que é o gestor da empresa chega e fala assim, ô cientista de dados, quanto que eu emprestei hoje já, né? Porque tem um limite aí, né? Eu não vou conseguir também emprestar tudo de uma vez, né? E aí você vai utilizar essa ferramenta para você fazer um trabalho nos dados e falar para ele, olha, senhor gestor, hoje a gente emprestou 2 bilhões de reais. Então, cientista, esse é um dos trabalhos, é claro, o mais simples de todos aqui, né? Gerar uma sumarização é um trabalho dos mais simples que você faz utilizando essa ferramenta linda aqui, tá bom? Agora, você vai conhecer um pouco dessa ferramenta. Eu quero te mostrar alguns ambientes dela. Você vê que ela é esse janelão aqui por completo, mas olha que tem algumas subdivisões que são interessantes. Tá vendo aqui? Essa caixinha é uma caixinha onde ela vai mostrar o chamado Project Tree, que é a árvore de projetos. Você vai poder criar aqui dentro dessa ferramenta vários fluxos de processos. O que é? Imagina que você está querendo fazer uma consulta aqui agora para gerar esse valor aqui do empréstimo para mostrar para o gestor. Você pode simplesmente trazer os dados para cá, fazer a consulta que você precisa fazer e gerar o relatório nesse fluxo. Então, nesse Process Flow aqui, você vai dar um nominho aqui. Esse Process Flow é o sumarização para o gestor. Mas você vai poder fazer outros fluxos de processos. É claro, eu estou simplificando o máximo aqui, tá, cientista? Você pode fazer um outro fluxo simplesmente para consultar quais são os clientes que mais possuem empréstimos dentro da própria instituição. E aí você cria um outro fluxo de processo para você ir dividindo o seu trabalho de forma organizada e de forma ordenada, tá bom? Então, esse fluxo de processo aqui é exatamente para você não se perder. Aqui é o fluxo principal, por isso tem a caixinha maior, é onde você vai tendo essa parte mais visual do que é o seu trabalho. Aqui era simples, você foi num banco de dados, que a gente já vai ver daqui a pouco, numa tabela, né? Uma tabela que eu tô falando, pensa na tabela do Excel aí mesmo, só que é a tabela do Excel da empresa, que tá dentro de um banco de dados, beleza? Então eu tô olhando lá uma tabela de vou chutar um nome aqui, CDC, tá bom? É a tabela é um banco de dados, um sistema de empréstimos lá do Banco do Brasil. Então eu peguei uma tabela aqui de operações do CDC, fiz um filtro lá para utilizar para criar uma sumarização e aqui é o resultado. Então, olha só, esse fluxo ele tá simples, mas depois você poderia fazer N coisas. Você poderia fazer, mas eu quero juntar essa operação aqui com os dados de clientes, beleza? Então vou fazer um join aqui, né? Vou colocar um J aqui, depois você vai ver direitinho as caixinhas. Vou fazer um join aqui com os dados de cliente e agora eu vou ter um outro fluxo aqui que é a junção desses dois caras aqui, que é, eu vou pegar os clientes, né? Os principais clientes aqui, cliente 1, cliente 2, cliente 3, e aí você consegue, ao bater os olhos, saber o que está acontecendo. É muito mais intuitivo do que se você simplesmente pegar um código e ter lá somente ali a criação da tabela, depois o filtro na tabela, depois a sumarização da tabela. Isso, cientista de dados, me ajudou demais quando eu estava começando. Pensa, cientista de dados, eu era um mero economista, estava começando, não tinha lá os macetes dos SQL da vida, não sabia programar ali, utilizar essa linguagem que é uma linguagem estruturada de consulta banco de dados, né? Mais conhecido como SQL, não conhecia nada disso, então precisava ter uma sacada que era, eu precisava aprender a utilizar os dados, eu precisava utilizar os dados para
criar o que fosse necessário criar, só que eu precisava de uma ferramenta que me ajudasse a fazer essa parada. E é aqui que entrou o SaaS, beleza? Então, esses dois ambientes aqui você acabou de conhecer. Aqui, cientista de dados, é um ambiente onde você acompanha o seu trabalho que você está fazendo. Então, você está fazendo um trabalho aqui de consulta, você vai acompanhar a sua consulta aqui embaixo para saber se deu erro, se não deu, tá bom? É uma ferramenta é uma aba de consulta. Por quê? Talvez você está acostumado com algumas programações que voa, né? Mas no dia a dia de uma empresa, quando você faz consultas em bancos de dados que tem bilhões de informações, as coisas não acontecem de uma hora para outra. Às vezes demora minutos, horas, às vezes demora dias. Acredite, cientista, já trabalhei com projetos que às vezes dias rodando. E é normal, tá bom? Por quê? Porque são muitos dados e muitas coisas acontecem. Por isso tem essa aba de status aqui, status das tarefas. E agora é que entra a aba de conexões, e é aqui que é o grande tchan dessa ferramenta. Na verdade, é o grande tchan das grandes ferramentas que nos ajudam a fazer trabalho com dados, ainda que seja análise e processamento, ainda que seja data science, ainda que seja construções de aplicações com ciências, com inteligência artificial, porque as ferramentas, elas simplificam o para trás. Então, eu tenho aqui hoje a ferramenta, e, cara, o para trás a ferramenta está simplificando, mas esse para trás aqui, eu estou fazendo conexão em um banco de dados que é do tipo A, eu estou fazendo um banco de dados que ele tem uma outra estrutura diferente aqui, eu estou me conectando, não é nem com o banco de dados, é com o sistema de arquivos, eu estou me conectando direto no sistema legado, cara, então esse para trás mente, ele às vezes tem uma complexidade que é muito grande, mas a ferramenta facilita o nosso trabalho. Olha só, eu deixei aberto aqui um outro SaaS, eu vou só já entrar aqui nesse outro, que é o mesmo, só que como ele demora um pouquinho mais para abrir nessa parte gratuita, eu já quero te mostrar o que ele é. Essa abinha aqui, que é a aba de servers, é a aba onde a gente vai fazer ali a nossa conexão com os dados das empresas. Então, se aqui eu tenho uma empresa, sei lá, que faz acesso a um banco de dados CDC, a um banco de dados CDC, ó, a um banco de dados Postgre, vou colocar aqui, ó, Postgre, tá bom? Desculpa a letra aí, mas eu faltei as aulas de geografia e aí, moleque, ficou essa coisa terrível. Postgre é um banco de dados, tá bom? Ó, DB2, se os dados da minha empresa estão num banco de dados DB2, se eu estou num banco de dados Oracle, cara, é aqui que essa parada toda vai acontecer, nesse ambiente de servidores. E para você, cientista de dados, o que vai mudar é só a conexão. Isso aqui é um script de conexão que você vai aprender uma vez, depois você deixa armazenado, e aí, moleque, você vai lutar com transação de acesso, porque dependendo de onde você está trabalhando, você não vai poder acessar tudo, né? Porque às vezes você está fazendo um trabalho de cientista de dados, você não tem que ter acesso aos bancos de dados da auditoria da empresa, né? Dos controles internos. Por quê? Porque, cara, não faz parte do seu trabalho, mas talvez seja o caso onde você precise sim trabalhar com dados que são mais sigilosos, mas o que muda, cientista, é só a transação que o script que você vai colocar aqui para fazer essa parada toda funcionar. Depois, caiu aqui dentro, é tudo igual. Então, o que eu quero te mostrar? Olha só. Vou tentar maximizar isso aqui. Não consigo, mas tá tudo bem. Ó, eu tenho aqui os servidores de dados, e eu quero que você compreenda aqui o que são os servidores de dados. Servidores de dados, imagina aí que é onde a gente guarda todo... Imagina o Google Drive, sabe o seu Google Drive? O Google Drive é o seu servidor de dados. Aqui pra gente, o servidor de dados é o servidor de dados da empresa. E dentro do servidor de dados, você pode ter N bancos de dados, fechou? Então, esse Postgre, este MySQL, este Oracle, eles estão nesse servidor de dados e eles têm cada um o seu nominho. Então, imagina que esse AAM aqui, ó, ele é um servidor Postgre. Ele é o servidor Postgre nada, ele já é o banco de dados ali especificado do sistema, de um sistema qualquer. Lembra que a gente estava olhando o sistema CDC? Né? Então, imagina que o sistema CDC, ele está no banco de dados Postgre. Então, você vai conseguir visualizar ele aqui, ó, o sistema CDC aqui, ainda que ele esteja dentro do Postgre. Agora, vamos imaginar que o sistema de clientes ele esteja dentro do banco de dados DB2, Você vai conseguir enxergar o banco de dados de cliente aqui, ó, com esse aba 1 aqui, ó, ainda que ele esteja num banco de dados diferente do cliente.
Qual o resumo que eu estou querendo dar para você aqui, cientista? É que essa ferramenta vai deixar você acessar as informações, as tabelinhas que estão dentro desse sistema com essa ferramenta SAS Enterprise Guide. É exatamente isso que eu quero trazer para você. Olha que louco. Então, eu vou te dar esse exemplo aqui, ó. Imagina que esse SQL aqui seja os dados do CDC, tá bom? Imagina que esse SQL é os dados do CDC. Então, eu tenho uma tabela só de clientes. Então, pega esse customer aqui, ó. É a tabela de clientes. O que é a tabela de clientes? É essa tabelinha aqui, ó. É esse carinha que está aqui que tem os dados dos clientes. Como assim, Eduardo, tem os dados dos clientes? Eu vou te mostrar agora. É como se fosse, é que nem igualzinho um Excel. Só que aqui a diferença é que nós estamos conectados numa infraestrutura muito mais potente do que um Excel. O Excel, se eu não me engano, tem um limite de dados. Saca? Você não consegue abrir um banco de dados, uma tabela que contenha centenas de milhares, quiçá, não, milhões, acho que até o Excel abre, mas bilhões de registros. Se você conseguisse abrir com o Excel, você só ia abrir, você não ia conseguir trabalhar e fazer mais nada. Então, o SAS é uma ferramenta que ela está democratizando o acesso a informações que antes só seriam utilizadas, sabe por quem? Por programadores, por pessoas que são especialistas ali na área de tecnologia da informação. E eu descobri essa parada, por quê? Porque eu precisei fazer todo esse trabalho durante esse período que eu trabalhei no Banco do Brasil. Eu trabalhei focado nessa parada toda. Toda a minha jornada, praticamente 90% foi fazendo isso aqui que eu estou mostrando para você.